Isso está enraizado no futebol brasileiro. O que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro é normalizado e naturalizado no futebol há muito tempo aqui no Brasil. Porque, inclusive, alguns termos usados, e é um termo que eu já usei, mas de forma no momento, deturparam tanto esse termo, mudaram tanto esse termo, a essência dele, que é o futebol raiz, que para mim não tem nada a ver. Quando se usa o futebol raiz para normalizar o que aconteceu ontem, para normalizar o que aconteceu com a torcida entrando aqui no estádio municipal, lá no vestiário, para normalizar o que acontece, e não é caso isolado, não é fato isolado. Isso acontece no futebol há muito tempo, está enraizado, foi instituído no futebol, porque as pessoas acham que o futebol é um meio alheio à sociedade, não é. E quando eu falo sobre esse futebol raiz, como chamam, é para naturalizar, muita gente usa para naturalizar a barbárie, para naturalizar a violência que acontece dentro do futebol, porque parece que é um meio alheio a tudo. E ainda mais, essa responsabilidade é mútua. É de confederação, é de federação, é de clube, é de jogador, é de torcedor, e eu vou colocar a imprensa no meio. Sabe por quê? Porque eu canso de ver, já cansei de ver, muita gente da imprensa portando o microfone, falando para ouvinte, falando para telespectador, incitando a violência e o ódio, ou de forma consciente ou de forma inconsciente. Sabe por quê? Porque quando eu chego aqui com o microfone e falo que o fulano ganha 30 mil, então tem que cobrar dele. Ciclando a direção, tem que cobrar dele. O cara que está escutando, o cara que está assistindo, ele vai achar normal ultrapassar limites porque eu estou falando isso, ou outra pessoa está falando isso. Então, é uma responsabilidade mútua. E parece, de novo, no futebol brasileiro, assim como na sociedade, só vão fazer alguma coisa, só vão tomar alguma providência quando acontecer uma tragédia. Mais do que já aconteceu. Quando um jogador morrer, quando alguém da comissão morrer, porque o cara não vai jogar uma bomba dentro de campo para não atingir alguém. O cara não vai entrar dentro de um CT para dar apavoro no jogador, porque é normal acontecer. Então é uma responsabilidade mútua. Infelizmente, já passou do limite faz tempo, e eu olho pelo lado humano. Aqueles caras que estavam lá, foi uma cena triste para mim, deprimente. Jogadores rodeados da polícia militar, sendo amparados para sair de campo como se fossem bandidos. E os bandidos estavam na arquibancada, não estavam dentro de campo. Ali tem pai de família, ali é local de trabalho. Imagine a mãe, o pai do jogador, do cara da comissão técnica, como estavam angustiados naquele momento que a torcida estava jogando rojão, bomba, a polícia entrando, os caras tentando invadir o campo. Então já passou do tempo de ser tomadas providências. E eu coloco todo mundo no mesmo balaio, de confederação à imprensa. Se não mudar a narrativa, se não mudar a retórica, e se não for enfático no que a gente fala aqui, isso não vai mudar. Porque essa passada de pano vem acontecendo há décadas e décadas e décadas, e nada é feito. E eu acredito piamente que só vai acontecer algo de forma severa quando alguém morrer. Infelizmente tem essas situações aqui. Guilherme Araújo já pode trazer também esses detalhes aí do Daniel, do Robinho, né, Canhão? Pessoas já morreram. Todas as vezes que fala de incidentes e de participação de organizadas, de mau comportamento de um pequeno grupo de torcedores dentro do estádio de futebol, no entorno do estádio. Eu lembro de um episódio que aconteceu entre CRB e América de Natal aqui em Maceió, em que o torcedor saiu do estádio com um tiro no peito, morreu na hora. Esse fato ele transformou em um caso emblemático aqui, que gerou uma enorme repercussão e comoção, porque o cara deixou uma filhinha e a vida do cara foi totalmente interrompida por simplesmente gostar do futebol e não ter nenhum tipo de vínculo com organizados, né? Então, assim, esse fato que está sendo debatido aqui hoje, de que as coisas elas só passam a mudar quando pessoas morrerem, isso já aconteceu, já acontece. Estamos debatendo hoje, amanhã podemos até lembrar desse fato, daqui a 2, 3 dias a coisa cai em esquecimento e ninguém comenta mais. Vai esperar o próximo fato para que todo mundo possa comentar novamente. Eu tenho uma opinião a respeito dessa questão que para mim é muito clara. A justiça ela é omissa. As leis do Brasil elas são brandas, elas promovem uma situação em que eu acho, sincera e honestamente, que vai muito pela cara, pelo peso,
e pelo estado social das pessoas. Então eu vejo que essa questão ela tem uma participação muito ampla, de fato, desde a implantação de políticas públicas para uma mudança de comportamento. É um aspecto cultural aqui no país. Infelizmente, nós temos esse tipo de episódio acontecendo na Europa, acontecendo em vários pontos do planeta, mas eu preciso aqui me prender nesse comentário ao meu país, ao Brasil. Né? Eu diria que o processo em educar, ele vem de berço. Sai das nossas casas para as escolas, até a formação do caráter dos nossos filhos, para que eles possam ser colocados na sociedade como pessoas ordeiras, pessoas de bem. Pessoa que vai para o estádio de futebol cometer esse tipo de ato, ele está querendo somente a visibilidade e ganhar respeito no mundo do crime. Porque quem participa desses atos passa a ser respeitado, né? Existem as leis também no submundo, e nesse submundo da violência. Então eu vejo que todas as questões relacionadas a debate, de continuidade, de presença de torcidas organizadas, fim de organizadas, ou atitudes que muitas vezes são cometidas nas arquibancadas com atos de violência, seja violência verbal ou violência física, tudo acaba caindo em esquecimento. Tudo fica somente na base da fala, das palavras aqui, e amanhã ou depois as pessoas elas acabam esquecendo, fazendo da mesma forma ou até pior. Então eu acredito que nessa situação até chega a cansar, sabe? Tira a nossa energia, porque não é a primeira vez que nós estamos acompanhando fatos como esse, e tenho certeza, Tony, amigos, que não será a última. Não será a última vez que nós vamos ver, não, porque infelizmente vai ficar somente no campo do discurso. Só no campo do discurso. É lamentável, lamentável a gente continuar vendo essas situações nas arquibancadas e ninguém toma atitude nenhuma, e o CPF, que é quem para ser julgado, realmente não é julgado, e fica essa situação, né? Aí fica o clube aí pagando 30 dias de portões fechados, 4 ou 5 jogos, né? O Videlão foi em cima daquilo que eu falei. São as leis brasileiras, que são brandas. Por que esses deputados e senadores não se debruçam numa lei para acabar com isso? Os hooligans na Inglaterra, ninguém aguentava. Acabaram com os caras eram pior que isso aí, meu irmão. Eram pior que isso que acontece no Brasil. Agora recente teve a situação de racismo com o Vini Júnior também. Mas racismo é diferente. Sim, mas teve punição nas arquibancadas. Mas teve punição nas arquibancadas, né? Teve também. Chamou o CPF, eu tô falando CPF. Está sendo punido, está sendo punido. Está localizado e sendo punido. Sabe o que acontece? Sim, exatamente. As torcidas organizadas de grandes clubes do Brasil são essas torcidas que mandam no clube. Mandam no clube, elas mandam e desmandam. Elas indicam o treinador, elas tiram o treinador, elas vão lá ameaçar jogador, invadem CT e ninguém é punido, velho. Ninguém é punido, quer dizer, aí o cara que comete um crime, qualquer crime ele é punido. Agora, cometer um crime na arquibancada, aí quem é punido é o clube. Peraí, meu irmão, por que o clube tem que ser punido? Quem tem que ser punido é quem cometeu o crime. Então são leis que precisam ser feitas. Os nossos deputados e senadores que se elegeram para cuidar do país precisam levantar da cadeira, entendeu? E começar a trabalhar nesse sentido. Porque daqui a pouco nem a gente que trabalha no futebol vai conseguir mais trabalhar nos estádios. Vai conseguir mais trabalhar. Então é preciso que as pessoas tomem conta, quem de direito haja imediatamente para tomar conta disso. Está virando uma baderna e já faz tempo que o futebol brasileiro está uma baderna também na arquibancada com essas chamadas torcidas organizadas que tem mais facções criminosas dentro dessas torcidas e ninguém toma providência. Esse é o grande problema. É por isso que eu estou cobrando aqui das autoridades, senadores e deputados que fazem as leis do Brasil, porque a justiça ela cumpre, mas a lei, ela é falha. O cara vai lá e dá uma punição, vai em outro lá, o advogado vai lá e tira o cara, solta, enfim. São leis para punir, invadir o campo. O cara tem que ser preso e banido do futebol. Banido, onde ele não pode entrar mais em nenhum estádio de futebol no país. Cometer uma cena dessa, ele tem que pegar a punição de pelo menos 10 anos de cadeia. Não é punir o clube, não. Tem que punir o miserável que fez isso aí. O bandido que fez isso aí, que está atrapalhando o futebol, o espetáculo. E infelizmente é o clube. Irritado, velho. Infelizmente o clube. Não, lógico, claro. Infelizmente com isso, o clube velho. É punido por 30 dias aí. Ninguém toma providência. 4, 5, 6 jogos, portões fechados, e aí os torcedores
que não tem nada a ver com essa história, que quer ir ao espetáculo, a equipe é punida também. Aqueles torcedores que realmente vestem a camisa, que paga o sócio e o torcedor, que não vai ver mais o time jogar, pelo menos durante os próximos 30 dias. E aí fica difícil, uma situação muito complicada, por causa de meia dúzia de irresponsáveis, vagabundos que estão nas arquibancadas. Deixa eu dizer aqui uma coisa antes do André falar. Eu concordo plenamente em número, gênero e grau com tudo que foi colocado aqui. Agora, é bom acrescentar um fato que o Tony disse, que vários torcedores, dezenas, centenas, enfim, vão ficar prejudicados pelo fato de alguns vândalos terem feito essa situação e eles ficarem prejudicados de não ir ao estádio. Mas a culpa não é só desses vândalos não, cara, dos torcedores não. Os torcedores têm uma parcela enorme de culpa, mas não é só deles. A culpa não é só deles. O Clevane disse uma coisa correta aí. A culpa também é de muitos dirigentes de clubes que abrem as portas para que esses vândalos, para que esses maloqueiros, eles interfiram no dia a dia do clube. O clube é uma empresa. É local de trabalho. O torcedor quer protestar, vá para o estádio, proteste no estádio, faça o movimento na porta do estádio, com faixas, com bandeirolas, com o que for. Quando você entra na dependência da empresa, você entra na empresa para você ir cobrar satisfação do empregado, do funcionário da empresa, você tá errado. Seja ele qual for o torcedor, tá errado. Porque, vamos lá, o torcedor da organizada X trabalha numa empresa Y. Aí trabalha numa empresa Y. Aí eu tô chateado com aquele torcedor porque ele fez algo. Aí eu vou na empresa dele? Não. Eu vou na empresa dele, porque se eu for, vou estar prejudicando ele. Em outro ponto, eu tenho que cobrar uma postura dele fora da empresa. Ah, mas lá é o local que ele trabalha, o clube nós torcemos. Você torce no clube. Mas a partir do momento que você vai para a dependência do clube, que você entra, que você vai para a parte interna do clube, você está errado. Ali é uma empresa, tem que funcionar como uma empresa. E por que eu digo que talvez até alguns dirigentes são muito mais culpados do que quem faz isso na arquibancada. Eu vou dar dois exemplos claros. Não vou citar clube, mas são 2 exemplos aqui de Alagoas, que os dirigentes são 100% culpados. Aliás, 3 exemplos. Primeiro, o dirigente X tem raiva do dirigente Y. Aí promove um ato de vandalismo, promove um manifesto contra aquele dirigente X, bancando toda a estrutura para que faça o movimento. Paga faixa, paga bebida, paga ingresso para os caras irem ao jogo protestar, paga confecção ou confecções de cartazes. Então, isso, de quem é a culpa? Quem foi que incentivou? É tão culpado quanto o torcedor, talvez até mais. Esse é um ponto. Porque o dirigente X, eu sou oposição dele, aí eu não torço pelo clube, eu torço contra o insucesso daquele dirigente. Aí vou na torcida organizada, que é a parte mais fraca, injeto um valor para que o cara faça o movimento contra aquele dirigente que eu sou contra dele. Que eu sou contra ele. Então tá aí o maior erro, você já abriu a porta. Outro erro acontecido aqui em Alagoas e que acontece no Brasil. O time tá jogando mal, tá mal, não tem resultado, não tem um bom desempenho. Aí o dirigente marca uma reunião com os jogadores. De repente, do nada, a torcida aparece e entra no vestiário. Eu não tô falando pós-jogo, tô falando de uma reunião durante o dia. Teve treino quarta-feira. O dirigente vai se reunir com os jogadores porque o time jogou mal no domingo. Quarta-feira tem uma reunião. Ou antes ou depois do treino. Aí, de forma, inesperada, entre aspas, os torcedores aparecem e são abertas as portas do vestiário para que o torcedor entre para conversar com os jogadores. É o dirigente fraco, omisso e incompetente. Seja ele qual for, quem está dizendo sou eu. Seja ele qual for. Porque quando o dirigente faz isso é porque ele não tem moral, não tem impulso para falar com os jogadores. Aí a torcida tá cobrando, olha aí o resultado. Onde ele foi quem convocou a torcida por trás. Marca a reunião e convoca a torcida para entrar no vestiário. No dia de treino para
para comprar briga com os jogadores, porque ele não tem pulso, não tem moral como dirigente, não é dirigente, porque se fosse não faria isso. Aí chama o torcedor para fazer isso. Então esse dirigente é culpado, reflete nisso que está acontecendo no Santos na arquibancada. E o último ponto, porque o trabalhador, o cara que acorda 6 horas da manhã para enfrentar um transporte coletivo extremamente caótico, eu não estou falando daqui de Arapiraca não, de Alagoas, estou dando exemplo aqui nosso, e o problema disso começa aqui em Alagoas também. Nós temos isso aqui. O torcedor ganha um salário mínimo, paga o ingresso que não tem condições de pagar, tira muitas vezes dinheiro do leite do filho para ir ao estádio, muitos deles, paga um transporte caótico, mas o torcedor paga o ingresso cheio. Quanto é o ingresso? R$30, R$40. Não tem desconto. O torcedor vai lá e paga R$40. E por que o cara da organizada? Eu não tô indo contra as organizadas. Tô indo contra a postura do cara que diz que é dirigente. Aí, por que a organizada paga R$5, R$10 no ingresso para ficar numa arquibancada alta, torcendo, gritando, incentivando? E o cara que é assalariado, torcedor, ele paga o ingresso de R$40 e não tem o mesmo privilégio que tem outros. Vamos pro intervalo?